Semana passada eu estreiei um quadro novo aqui no canal chamado Casos Médicos e vocês gostaram tanto e me pediram novos casos para comentar que hoje eu resolvi então trazer mais um. Olá pessoal, eu sou a Aline Nascimento do Grey's Depressão e Império de Séries e se você é novo por aqui e é louco por Grey's Anatomy como eu, já se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo. Hoje então eu vou contar a história da Holly Wheeler. Ela foi encontrada por um grupo no fundo de um desfiladeiro e estava inconsciente, com traumas na cabeça, no abdômen. Ela também estava com hipotermia e ulceração pelo frio. Ela chegou de helicóptero porque era um caso bem grave, então toda a equipe médica já estava lá no ponto pronto para poder cuidar do caso dela. Como ela chegou sem documentos, já trataram ela como desconhecida e ela aparentava ter mais ou menos uns 15 anos. Ela precisava fazer uma tomografia, então a Meredith leva ela para essa sala para poder ver a gravidade de seus ferimentos e quando ela vai pôr a Holly dentro da máquina, ela percebe que a Holly tem marcas nos pulsos e nos tornozelos. Um pouco antes dela sair daquela primeira salinha ali, geralmente os médicos não ficam ali porque contém muita radiação, a Holly pega no braço dela, tipo como querendo que a Meredith não saísse dali. A Mer só pede um avental de chumbo para poder se proteger e fica ali junto com a Holly para ela fazer a sua tomografia. Como ela tem vários ferimentos pelo corpo, junta toda uma equipe médica para poder cuidar do caso dela. Então junta o Shepard, a Bailey, o Alex, a Arizona, a Kelly, a Meredith e até a Ted. Então tá todo lá esse grupo de médicos para poder ajudar a solucionar o caso médico dela. Um pouco antes de entrar na cirurgia, a Meredith chega e pergunta para ela qual é o nome dela. E ela fala assim, bom, ele me chamava de Susan, mas eu acho que meu nome é Holly. Naquela hora, a equipe médica já sabe que aquilo ali se trata de um caso de violência sexual. Eles perceberam que aquela menina foi raptada e que ficou em cativeiro, né? Ela tinha marcas pelo corpo, enfim, que já indicava tudo isso. Na sala de operação, eles começam a comentar de um caso de uma criança desaparecida cujo nome era Holly Wheeler. Então Alex começa a contar essa história e fala que a criança tinha mais ou menos uns 8 ou 9 anos e que ela foi no supermercado com a mãe. No meio do mercado, essa criança ela foi raptada, que aquilo lá aconteceu no verão do ano 2000. A Bailey interrompe Alex nessa hora e diz que a criança tinha 6 anos de idade e que elas não estavam no mercado, elas estavam na rua e a mãe dela encontrou uma amiga na rua e eles iam fazer uma festa no final de semana, então eles estavam decidindo quem ia levar os pratos, né? Aí essa amiga dela pergunta para a mãe se ela poderia levar uma salada, já que a maioria das pessoas iam levar sobremesa. Nesse meio tempo, foi que a mãe se deu conta de que a sua filha já não estava mais ali com ela. A Bailey então fala que essa história passa na cabeça dela toda vez que o Tucker vai sair de casa. E aí ela já acaba falando que é melhor parar de falar daquilo, porque ela não sabe se aquela menina realmente é essa criança desaparecida e que essa história mexe muito com ela e deixa ela muito desconfortável. O Hunt entra na sala de cirurgia e pergunta se a menina tem uma pinta no braço. Primeiramente, eles pegam, levantam o braço dela, dão uma primeira checada e fala que não tem pinta nenhuma. Então, a Meredith pergunta para olhar na parte de cima do braço se tinha uma marca de nascença. E na hora que eles levantam o braço dela, acaba percebendo que sim. Aquela menina se tratava realmente da Holly Wheeler. Depois dessa primeira cirurgia, quando a Holly vai pro quarto, chega a terapeuta do hospital para poder conversar com ela. Aí a terapeuta começa a fazer umas perguntas e a Holly ela fica bem apreensiva e ela sempre olha para Meredith antes de responder as perguntas, como quem buscasse a aprovação da Mer para poder respondê-las. E aí nessa hora a terapeuta já percebe que a Holly Wheeler desenvolveu um elo de confiança com a Meredith. A polícia também entra no quarto e começa a fazer umas perguntas e ela acaba falando que sim, que ela estava presa num cativeiro, que o cara não deixava ela sair e que ela acabou fugindo. Depois de sair do quarto, então, a terapeuta chama o Owen e o Derek para conversar e ela fala para ele que eles deveriam ter chamado ela logo que ligou para a polícia e não depois de um tempo, porque ela acabou pegando a confiança numa cirurgiã, sendo que era a terapeuta que tinha que cuidar desse caso desde o início. O Owen explica para ela que como a Holly chegou em estado grave, ele estava mais preocupado em cuidar da saúde dela e manter ela viva.
A terapeuta falou para eles que como eles desrespeitaram o protocolo do hospital, que é chamar o terapeuta em primeiro momento, ela acabou desenvolvendo esse elo de confiança com a Meredith e que aquilo ali não dava mais para ser quebrado. Ela disse que a Meredith precisava ficar no caso dela, pelo menos até que os pais dela chegassem. A Mer questiona que não tem nenhum treinamento em psiquiatria, então a terapeuta acaba falando para ela que nos últimos 12 anos a Holly teve pouco ou nenhum controle da sua vida e por isso eles precisavam mudar aquele padrão. A partir do momento que ela entrou no hospital, ela teria controle total sobre a sua vida e se caso fosse preciso que a Meredith ficasse com ela, porque ela era a única pessoa em que a Holly confiava, então isso tinha que acontecer. Quando os pais chegam então no hospital para encontrar a Holly, eles ficam muito emocionados porque depois de 12 anos eles estão encontrando a sua garotinha e ela fica bem desconfortável com aquela situação porque eles acabam sendo estranhos para ela, né? Ela ficou muito tempo em cativeiro e ela acabou perdendo totalmente aquele vínculo com a família. Os pais então levam um álbum de fotografia de infância e também um coelhinho de pelúcia que a mãe falava que quando ela era criança ela ia para todo lado com aquele coelhinho e que não desgrudava de jeito nenhum. Então a Meredith acaba mostrando aquele álbum de fotos para ver se ela sentiu alguma conexão com a família, com o passado dela. E ela falou que aquilo ali acho que não ia dar jeito, que ela não estava sentindo nada ali. Ela chegou a falar pra Mer que teve muitas oportunidades de fugir, mas que toda vez que ela tava ali na porta pronta pra sair, é como se a voz do cara estivesse dentro da cabeça dominando ela e ela sempre acabava desistindo. Ela fala então que ela só conseguiu fugir de lá porque o cara falou um pouco tempo antes que ia pegar outra menina porque ela já tava velha e estragada e nojenta, que ele já nem queria mais ela. A Holly, ela estava presa somente a 8 quilômetros da casa dos pais e apesar de todo o esforço deles, eles não conseguiram achar ela até o momento em que ela fugisse. Tem uma hora então que tá lá a Meredith, a Torres e os pais delas, eles estão discutindo sobre a saúde da Holly e a Kelly falou que nos exames achou uma fratura pélvica que deixou ela um pouco preocupada e acaba perguntando pra Holly se ela lembra, se caiu, enfim, se bateu em algum lugar, o que aconteceu pra ter machucado daquele jeito. E a primeiro momento a Holly falou que não se lembra de nada e aí depois ela para e fala que poderia ter sido de quando ela teve o bebê. Mas ela fala super naturalmente e a mãe dela fica bem chocada e acaba saindo chorando do quarto e ela fica meio que sem entender nada, que ela falou, nossa, será que eu não deveria ter falado isso e tal? Enfim, depois de tantos anos presa, ela não sabe muito como se portar e como uma coisa assim, tipo, grave, ela fala com tanta naturalidade. A Holly precisa ir almoçar e aí ela tem que ir sozinha no refeitório pegar a comida dela e tem lá um grupo de residentes e estão ali só observando se a Holly vai falar com alguém ou não. Ela até chega e no carinha ela dá sopa, mas na hora que ela tem que falar com a carinha ela acaba desistindo e ela vai lá no self-service e pega um monte de porcaria e aí acaba sentando com eles e fala que foi o que ela conseguiu pegar. A Meredith acaba elogiando ela, eles comem lá normalmente. Quando ela volta pro quarto, ela fala pra Meredith que não conseguiu fazer muito progresso e a Mer acaba falando pra ela que só dela ter ido lá no refeitório e ter se servido sozinha, aquilo lá já era um grande progresso. E aí ela acaba falando pra Meredith por que todo mundo fica meio que pisando em ovos com ela, que nunca fala com ela abertamente. Ela disse então que ficou 12 anos presa no cativeiro, que ela foi espancada, estuprada e chutada e quase morreu de fome. Que ela sabia que aquilo ali era uma droga, mas que era a vida dela e ninguém conseguia falar abertamente com ela sobre isso. Quando ela tava lá com o cara, ela não poderia falar da vida do que ela teve com os pais dela para esse cara e agora que ela tava solta, ela não conseguia falar do cara para ninguém. Então a Mer chega nela e fala que pode abrir completamente, pode falar o que ela quisesse sentir, que tava tudo bem. Então ela acaba falando pra ela que nem sempre o cara era ruim, que às vezes ele deixava ela subir e eles assistiam TV juntos. E quando ela chegou no hospital e ela ligou a TV, tava passando um filme que eles assistiam juntos e que ela acabou até sentindo um pouco de saudade dele. Ela falou que sabe que aquilo ali poderia ser doentio,
mas era o que ela sentia, então ela tinha um mix de sentimento, ela não conseguia entender. Então a Mare falou que tudo bem, ela tinha o direito de sentir o que ela quisesse, sem julgamentos. Como ela tinha 6 anos e não 9, como eles achavam no início, e ela ficou 12 anos em cativeiro, então a Holly tinha já 18 anos naquela época. A Holly então acaba se recuperando de todos os seus ferimentos, ela passa umas semanas no hospital e chega finalmente o dia que ela precisa ter a alta hospitalar. Então ela chega e pergunta para Mare sobre os pais dela, o que a Meredith acha dos pais dela, e a Mare fala que durante todo esse tempo os pais dela foram todos os dias e ficaram o dia todo no hospital só esperando caso a Holly quisesse ver eles, e que eles respeitaram o espaço e deram tempo para ela. Então a Mare acaba falando para ela dar uma chance para os pais dela, né? Quando os pais então chegam lá para buscar ela, o pai acaba pegando o coelhinho e falando: "Ai, vamos levar esse coelhinho e tal, porque você gostava, né? Quando você era criança". E ela acaba olhando para Mare e aí olha pro pai de novo e fala: "Ah, não, deixa esse coelhinho para trás, porque esse coelhinho lembra de tudo o que eu perdi". Eles então acabam deixando o coelhinho para trás e vão embora. Apesar de ser uma história triste, a paciente consegue se recuperar totalmente, sem nenhuma sequela, e volta para casa com os pais. Se você gostou de relembrar essa história, já deixa seu like e compartilha com seus amigos, que me ajuda muito. Eu te espero no próximo vídeo.